Hoje eu trago um papo muito útil para você, uma conversa que vai mudar a sua prescrição e uma condição muito comum na rotina de atendimento de pequenos animais, principalmente de cães. Eu quero trazer uma notícia que surgiu há alguns anos atrás e foi, na verdade, veiculada nas principais mídias, onde os pesquisadores de universidades, inclusive muito importantes no Brasil, descobriram uma planta, e é uma planta que você talvez até já tenha visto em um jardim. Essa planta tem propriedades importantes para reduzir as dores articulares, inclusive aquelas que acometem os cães e os fazem sofrer cronicamente. Meu nome é André Rebelo e hoje eu quero te contar tudo sobre isso. Inclusive, não é a primeira pessoa que eu estou contando isso. Eu já indiquei esse fitoterápico para vários colegas veterinários e eles são enfáticos em dizer o quanto essa planta trouxe benefício para seus pacientes. Sabe por que isso acontece? Porque ela permite um tratamento que não seja muito passageiro, como, por exemplo, o tratamento dos anti-inflamatórios comuns. Isso se dá justamente porque ela é um anti-inflamatório também, mas que pode ser utilizado por muito mais tempo. E o mais interessante é que, além de anti-inflamatório e um anti-inflamatório natural, ela é um fitoterápico gastroprotetor. Ao contrário, inclusive, de todos os anti-inflamatórios convencionais que eu conheço. Os convencionais irritam o estômago, podem gerar lesões quando são utilizados além do tempo preconizado, nós sabemos disso. E no caso dessa planta em específico, nós temos uma planta que é um anti-inflamatório natural e é também um gastroprotetor. Agora vem uma outra vantagem dela. Você pode prescrever essa planta em um gel manipulado e também um encapsulado do extrato dessa planta para uso oral de forma simultânea. Isso faz o tratamento ficar muito mais eficiente. E desde já eu vou deixar o nome dessa planta, eu acredito que vocês estejam curiosos. Ela se chama Cordia verbenácea. Mas aqui, a título de uma comunicação mais fluida, nós vamos chamar ela apenas de Cordia. Eu quero falar para você sobre resultados de tratamentos. Resultados de tratamentos com a Cordia, que podem inclusive ser visualizados após alguns dias de utilização, onde os animais ficam mais ativos, com comportamento mais alegre, e essas são as palavras que os tutores trazem para nós, médicos veterinários, constantemente. Eu, por exemplo, aqui na minha rotina, já utilizei a Cordia desde animais mais jovens até geriatras, e especificamente com ela não tive efeitos colaterais que eu pudesse perceber nem minimamente. Então é interessante considerar, inclusive, que os próprios tutores têm aumentado a adesão ao tratamento por saber que é um extrato de uma planta. Na verdade, eles mesmos já chegam solicitando coisas como medicações naturais, tratamentos naturais, porque eles ouvem falar muitas coisas na internet, e algumas delas são inclusive verídicas, mostrando que medicamentos convencionais podem trazer efeitos colaterais importantes a seus animais. Eu também quero comentar nesse vídeo alguns estudos científicos conduzidos por grandes universidades do Brasil. Isso é muito importante para que nós tenhamos mais segurança naquilo que nós estamos prescrevendo. E ao final desse vídeo, eu quero te contar como você pode ter acesso a fórmulas que contêm a Cordia e muitas outras substâncias, de forma que isso se torne um recurso de tratamento ético e que gere imenso valor aos seus atendimentos. Antes, eu quero também fazer um adendo. Se você faz parte de uma minoria de colegas que fica desacreditada com a ideia de tratar a inflamação articular com um extrato de planta, eu vou te mostrar que existem medicamentos humanos industrializados com essa mesma planta. Como eu sei que todos os vets, inclusive, têm algum tipo de dor, eu te aconselho em algum momento comprar esse medicamento que se vende de forma livre nas farmácias e utilizar em você para que você perceba o resultado. Isso não é uma indicação, mas é uma possibilidade de um medicamento de venda livre. Inclusive, daí, da espécie humana, do uso na espécie humana, que eu tirei todo o embasamento. O que eu fiz na veterinária foi adequar o veículo correto, principalmente quando nós estamos falando de utilização tópica, e também para os encapsulados, com bons extratos, criar boas associações e assim ampliar a eficiência. Bom, até aqui estamos combinados. Durante o vídeo, mostro as evidências e, ao final, a forma que você vai coletar informações como essa da Cordia verbenácea, mas inclusive também de outros
outras plantas e constantemente otimizar suas prescrições. Vamos lá. Quando um cão chega ao consultório com dor articular, a primeira coisa que vem à mente dos colegas é a prescrição de um anti-inflamatório não esteroidal. E é claro que eles vão funcionar. Eles vão reduzir a maior parte das dores articulares, eles controlam a inflamação em poucas horas, eles devolvem a funcionalidade ao animal de forma quase que imediata. Isso ninguém tem dúvida. Mas existe um problema grave nessa história. Considerando que nós temos nessa questão de dores articulares, como a osteoartrite, um problema crônico, não faz o menor sentido ser esta a prescrição padrão para essas condições. Ela até faz muito sentido em condições agudas ou pontualmente nas condições crônicas, mas somente em momentos de agudização. Como nós falamos antes, o uso prolongado dos anti-inflamatórios não esteroidais convencionais não é preconizado por um tempo muito longo, porque pode gerar desconforto ou lesão gástrica e até problemas renais, que nós temos tantos receios. Aí eu deixo também uma pergunta para vocês. Se o problema é crônico, do que adianta ter como base um tratamento com medicações que pode ser utilizada somente por curto período de tempo, um espaço de tempo muito pontual? Então, é preciso pensar cada vez mais em tratamentos contínuos, ou pelo menos tratamentos que podem ter um prazo maior, sem grandes riscos de gerar efeitos colaterais, principalmente os que citamos acima. Tudo isso traz o dever de buscar soluções mais adequadas, e uma delas é o que eu estou apresentando aqui para você. Antes de falar de aspectos mais técnicos, eu queria dizer que uma coisa que eu acho bacana demais é que essa planta é natural de biomas brasileiros, mas é utilizada tradicionalmente de forma ancestral, justamente para tratar dor e inflamação. Isso não deixa de ser mais uma comprovação da sua função de forma terapêutica. Ver hoje tudo isso sendo reconhecido pela ciência moderna, para mim, é maravilhoso. Por falar nisso, vamos para aspectos mais técnicos agora, para entregar para você mais confiança na prescrição desse extrato. Primeiro, essa planta contém uma combinação única de compostos bioativos, entre eles o alfa-moleno e o transcariofileno, que foram estudados por pesquisadores da Unicamp. Por esses compostos, a córdia funciona de uma forma muito inteligente. Ela consegue reduzir seletivamente a produção de prostaglandinas e leucotrienos, diminuindo a inflamação sem causar os mesmos danos ao estômago. Mas não para por aí. Além da Unicamp, a colaboração de outras universidades como o USP, o FRJ, o FSC, descobriram que o extrato da córdia verbenácea também reduz a liberação de citocinas inflamatórias como TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 6, dentre outros mecanismos que perpetuam a dor articular crônica e fazem relação com a osteoartrite canina. É por isso que os cães reduzem sofrimento e ganham mobilidade e sustentam os efeitos desses ganhos por muito mais tempo. Uma outra avaliação importante é que os produtos para humanos precisam passar pelo crivo da Anvisa. Como eu falei anteriormente, eu só precisei adequar tudo para o uso em cães, pensando principalmente no tipo de gel, no tipo de extrato, na dose e nas associações. Bom, como eu comentei lá no início, eu trouxe esse resumo sobre córdia porque quero atrair colegas a mudar a realidade das suas prescrições veterinárias no Brasil. E isso é um processo que já começou. Para isso, o primeiro passo é trazer você para nosso grupo. A córdia foi apenas um bom exemplo de uma planta que eu admiro, mas existem inúmeras outras que podem fazer parte do seu arsenal de forma muito mais prática. Eu não quero te vender absolutamente nada aqui. Quero apenas que você siga o perfil no Instagram, @cortex.vet, e entre no grupo Prescrições Inteligentes, lá no Instagram mesmo. E qualquer dificuldade para localizar o grupo, nos chame por direct, nós vamos auxiliar você enviando o link convite. E mais, se você deseja receber convites especiais, preencha o cadastro dessa página. Surpresas virão, é isso que eu posso falar por enquanto. E tenho certeza que não vai se arrepender nem um segundo. Obrigado pela atenção de hoje e nos vemos em breve.